Olá a todos, bem-vindos a mais um 5 Minutes Trial. Hoje daremos seguimento à série de coronariopatia crônica, falando sobre o estudo Bari, publicado no New England em 1996, que comparou a cirurgia de revascularização miocárdica com angioplastia em pacientes com doença coronariana multiarterial. Antes faremos um breve histórico. No cenário da doença arterial coronariana, a cirurgia de revascularização miocárdica, iniciada na década de 60, havia demonstrado benefício nas taxas de sobrevida em subgrupos específicos de pacientes multiarteriais, quando comparado com a terapia medicamentosa isolada. Claro que o tratamento medicamentoso utilizado naquele momento estava muito aquém do que temos hoje à nossa disposição. No final da década de 70, tivemos a introdução da angioplastia coronariana percutânea. Inicialmente, o seu uso era reservado para pacientes com doença uniarterial, mas rapidamente ganhou espaço nos casos multiarteriais. Nesse contexto, foi realizado o Bari, com o objetivo de comparar os desfechos clínicos entre a estratégia coronariana percutânea e a cirurgia de revascularização miocárdica, em pacientes com doença coronariana multiarterial. Foram incluídos pacientes maiores de idade, com coronariopatia multiarterial associada a angina ou evidência documentada de isquemia, com indicação de intervenção passível de ser realizada por ambas as estratégias, angioplastia ou cirurgia. Foram excluídos pacientes sem doença coronariana significativa, casos já submetidos à intervenção coronariana prévia, pacientes com presença de lesão de tronco de coronária esquerda superior a 50%. Também não participaram do estudo gestantes, indivíduos com expectativa de vida limitada e pacientes com doença cardíaca valvar ou congênita primária. Foi um estudo multicêntrico, controlado, open label, que randomizou 1.829 pacientes, sendo 915 submetidos à angioplastia e 914 à cirurgia de revascularização miocárdica. O tempo médio para a intervenção foi de 2 semanas após a randomização. As análises seguiram o princípio do intention to treat e o follow-up médio teve uma mediana de 5 anos. Essa população tinha em média 62 anos de idade, sendo 25% diabéticos, 55% com histórico de infarto agudo do miocárdio. Quanto à anatomia, 41% eram triarteriais e 35% apresentavam lesão em DA proximal. A apresentação mais comum era de síndrome coronariana aguda, com 64% apresentando angina instável. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo média dos pacientes era de 57%, tendo apenas 22% dos casos com a fração de ejeção reduzida. Na análise de 5 anos do desfecho primário, que avaliou morte por todas as causas, não se observou diferença significativa entre os dois grupos. Também não houve diferença em relação ao infarto do miocárdio nesse mesmo período. Para os desfechos secundários, no segmento de 5 anos, apenas 8% de revascularização adicional foram atribuídos à estratégia cirúrgica. Por outro lado, a taxa de novas revascularizações ocorreu em 54% dos casos submetidos à angioplastia. Quanto à intensidade da angina, função ventricular, doença biotriarterial ou lesão tipo A, não foram observados diferença entre os grupos. Porém, em um subgrupo de pacientes em tratamento prévio para diabetes, foi encontrada uma taxa de mortalidade de 34% nos casos de angioplastia, contra 19% naqueles que receberam revascularização cirúrgica. Os resultados apresentados no Bari foram sustentados posteriormente por grandes trials, que reforçaram não haver diferença de mortalidade com significância estatística entre as duas estratégias de intervenção para esse perfil de paciente. Ainda assim, é importante lembrar que a angioplastia esteve associada a maiores taxas de revascularizações adicionais em pacientes com doença multiarterial. Todavia, na época do estudo, ainda não tínhamos os stents farmacológicos de segunda geração, que já demonstraram seu benefício na redução de novas revascularizações. Outro dado relevante do estudo foi a superioridade da cirurgia sobre a angioplastia em termos de sobrevida nos pacientes diabéticos. Mas esse achado recai sobre a análise de um subgrupo que não foi previamente especificado para o estudo. Nesse sentido, os autores realizaram o estudo Bari 2D, que avaliou a estratégia de tratamento exclusivamente em pacientes diabéticos. Tivemos também o estudo Freedom, já abordado aqui no canal, que confirmou a superioridade da estratégia cirúrgica nesses pacientes. Por hoje é só, até a próxima!